O assunto principal está de volta e traz agora a parte de cultura geral. Eu não sou muito de falar sobre a minha vida pessoal, mas eu vou contar uma historinha para vocês. Eu moro em Florianópolis e venho para Camboriú aqui para gravar toda semana. Aí eu estava pensando, eu moro numa ilha, eu acho que eu quero um carro britânico. Aí entrei no site da Aston Martin. Achei esportivo demais, é só 100 km por hora a estrada para vir para cá, então não me chamou a atenção. Aí entrei no site da Bentley. E olha só que bacana que eu encontrei no site da Bentley. A maior fotografia de um carro. Tá? Então, no site da Bentley tem uma fotografia de 50 gigapixels interativa. Esses 50 gigapixels foram feitos com o software da NASA. Me perdi aqui, vou voltar. Foi feito com o software da NASA para juntar 700 fotografias em uma imagem só. Okay? Então, quando você entrar no site da Bentley, se você tiver interesse em comprar um Bentley, assim como eu estou interessado, vocês vão ter essa fotografia. A coisa de programa ao vivo, sempre dá alguma coisinha. Vamos ver se ele atualiza agora. Bentley, melhora teu site, está muito pesado. Vamos lá. BentleyMotors.com. Depois eu coloco o link. Eles estão com umas promoções muito boas. Aqui. Finalmente. Tá? Então, entrei no site da Bentley, certo? Me deparei com essa fotografia, que é uma fotografia que eles estão dizendo que tem 50 gigapixels e que eles usaram o software da NASA. Aquele mesmo que vocês viram no programa passado, quem não viu, a 360 interativo da NASA, foi feito com esse software. E daí eles estão dizendo para você assim, ó, dê zoom nessa imagem. Então vamos apertar aqui e vamos dar zoom nela. Eu fiz de novo? Caramba. Vamos dar zoom na imagem. Ela é uma fotografia feita para você olhar ela não num tablet, num PC, tá? Então, eu estou usando ela aqui, no touch, não está funcionando muito bem. Voltamos. Vamos dar zoom. Vamos dar zoom. Estão vendo o carro? Maldito carro. Aqui. Vamos continuar dando zoom. Eu desisti, na verdade, de comprar o Bentley por causa do site deles, que é muito pesado. Agora eu consegui. Olha só. Isso aqui, então, é 50 gigapixels, meus amigos. É até difícil, justamente, você controlar isso aqui. Tá? Eu vou abrir de novo ele aqui no seu tamanho maior, certo? Para vocês olharem outra vez o tamanho do carro que estava ali. Tá? Tamanho do carro. E agora vamos ver se funciona o meu botão aqui. Demais. Olha lá. Agora sim, olha só. Toda a grandiosidade do tio Bentley sendo demonstrada aqui. Vai dando zoom, vai dando zoom. E tá lá, 50 gigapixels. Esse é o futuro da fotografia, certo?
Esse é o futuro da fotografia. Bom, eu também tive esse tipo de dificuldade para ver essa foto em casa, daí eu fiquei pensando assim, não vou comprar um Bentley. Lembrando que eu tenho uma Toyota, então eu já tenho um carro que é fabricado numa ilha, né? Deixa o Bentley de lado, certo? Mas então, isso é para vocês terem uma ideia de como é entrar no campo das gigapixels, tá? Por enquanto, isso é feito com uma montagem de várias fotografias. Aqui são 700 fotografias. Eles levaram meses, tem toda a descrição ali de como eles fizeram a fotografia. Eles levaram meses, muita edição, para conseguir juntar isso tudo numa imagem só, certo? Então, é um vislumbre do que se vem por aí em termos de imagem interativa, em termos de qualidade de imagem. É claro que a internet precisa ser muito boa, porque senão você começa a ter esse tipo de dificuldade aqui, afinal de contas é muita informação para navegar. Mas entre em casa no site, tá, e dê uma olhada, navegue ali com o teclado, você vai ter um teclado provavelmente, e vai conseguir navegar melhor por essa imagem. Certo? Então, não, Bentley, não vou comprar o teu carro, não vai ser dessa vez. Vou continuar com o meu Toyotinha. E a outra coisa que eu achei durante a semana foi o seguinte, ó. Esse site aqui, o BuzzFeed.com, colocou uma lista de 129 cenas mais bonitas da história do cinema. Tá? Eu fui dar uma olhada como é que eles chegaram nessa lista de 129. Eu não sei por que 129, não cheguei a essa resposta. Mas o cara que escreveu isso, que é o Dan Dalton, ele participou de uma discussão num fórum sobre cinema, que reuniu várias pessoas dizendo quais eram as cenas que elas gostavam mais do cinema, e ele fez essa lista baseado nisso. Não é uma questão de concordar com a lista ou não concordar, eu discordo com a maior parte do que está aqui, certo? Mas eu separei para vocês, então, 11 fotografias dessas 129 e a gente vai analisar elas fotograficamente. Obviamente, eles estão aqui dizendo mais bonitas, isso é uma coisa subjetiva, certo? Então, está levando em consideração todo o que você tem ali do filme como um todo, e não a cena em si. O que eu vou fazer é analisar a cena como se o quadro fosse uma fotografia isolada, certo? Eu coloquei isso dentro de um PowerPoint para poder fazer os desenhos aqui para vocês. Tá? Então, o primeiro lugar, eu coloquei isso só porque é o primeiro lugar, senão eu não teria colocado, é do filme Árvore da Vida, de 2011. Tá? Para mim não é uma composição assim, uau, espetacular, mas confesso que o visual é bastante atraente. Você tem uma composição centralizada, certo? Vamos colocar aqui uma canetinha vermelha. Uma composição levemente centralizada, porque afinal de contas o centro da imagem está aqui, tá? Por que que ela está desse lado e não desse? Por causa disso aqui. Ó, tá? Então, essa massa de nuvens aqui dá uma equilibrada na mulher aqui andando do lado. Aí, provavelmente, essa câmera está se movimentando e acompanhando o movimento dela. Esse filme, especificamente, eu não vi, mas você tem os riscos aqui, ó, formando uma textura radial, tá? Que é do movimento da câmera indo em direção a ela. Não acho que essa é uma composição assim extremamente rica, nossa, que bacana. Está equilibrada, está bem feita, mas não é nada assim fora do comum. Não sei por que está na primeira posição. Como eu disse, de repente é porque eles estão levando em consideração o filme como um todo e não só a cena. A outra que eu quero comentar é a 8ª posição, que é do Forrest Gump, de 94. Tá? Então é a cena da... Esqueci o nome da personagem no filme, mas é aquela que ferra com a vida do Forrest. Tá? Aquela menina que ferra com a vida do Forrest está aqui, caindo na frente da casa dela, e aí a cena é uma cena bastante dramática, tá? Em que tem uma composição já não centralizada, está aqui a minha diagonal, que eu adoro, certo? Percebem aqui isso daqui, em diagonal com isso, e com isso daqui. Certo? Aí ela está deslocada do centro,
tá? E há uma massa muito maior de concentração de tons escuros desse lado do que desse. Mas isso não desequilibrou a imagem. Okay? Então, uma composição muito bacana. E os tons que foram usados, tons mais cinza, mais apagadinhos, porque é uma cena mais dramática. O próximo que eu tenho aqui é o 13º colocado dessa lista, que é uma cena do De Olhos Bem Fechados, de 99, do Stanley Kubrick. O Stanley Kubrick era fotógrafo antes de ser diretor de cinema, então a direção de fotografia dele é sempre muito bem cuidada. Ele não faz a direção de fotografia dos próprios filmes, talvez deve ter feito de um ou outro, eu desconheço, mas ele está sempre muito envolvido nisso, porque afinal de contas ele tem um conhecimento profundo na área e ele é muito xarope com qualidade e com coisas sendo muito bem feitas. Então os filmes dele são sempre referências para fotografia de cinema. E eu tenho aqui então uma cena De Olhos Bem Fechados, tá? Levemente centralizada, que é quase que um padrão no cinema para essas cenas mais importantes, elas serem levemente centralizadas, mas, de novo, olha só, o centro está aqui. Ela está mais para esse lado, porque o olhar está para esse, e isso equilibra. Você tem uma iluminação amarelada vindo do cômodo de dentro, que é o quarto, e uma iluminação azul vindo de fora, para dar uma ideia de que a luz da noite, aquela luz azulada, está entrando ali por aquela janela e fazendo um contraste cromático com a luz mais amarelada que vem de dentro. Isso é uma coisa muito legal. Não chega a ser genial nesse ponto aqui, porque é um pouco comum você usar esse contraste entre amarelo e azul, mas foi muito bem usado. Então, foi muito bem feito a fotografia dessa cena aqui. A próxima que eu tenho é do Cães de Aluguel, que está na 18ª colocação daquela lista, e ele é de 92, é do Tarantino. A fotografia dos filmes do Tarantino costuma ser bem razoável. Tem alguns momentos muito bons, e normalmente ela é meio padrão, mas raramente ela erra. Então, a cena é essa daqui, ó. Tá? Para mim, o Cães de Aluguel é o melhor filme do Tarantino, aliás. Tá? Cheio de diagonais. Adoro essa cena. Tem uma diagonal aqui, certo? Olha essa sombra aqui, ó. Isso aqui só pode ter sido pensado. Tá? Não tem como não ser pensado isso daqui. E depois você tem uma outra diagonal formada aqui. Essa daqui, se fosse uma fotografia mesmo, ela teria que estar aqui, ó, tá? Porque aí você tem a diagonal principal e a secundária. Isso traria mais equilíbrio. Mas como o cinema é um pouco mais retangular do que o formato 3x2 da fotografia, ok, ela fica um pouco mais centralizada. Mas é uma cena muito bem equilibrada, certo? Muito bacana. A outra que a gente tem aqui, bom, eu separei algumas também que, em termos de fotografia, estão horríveis. Certo? É óbvio, filmes que não têm uma pegada mais artística, que são mais populares, eles não têm uma preocupação muito grande com fotografia. Então eu separei algumas assim também para demonstrar isso. E esse filme, Curtindo a Vida Doidado, que é muito bacana, tem uma fotografia péssima, como a maioria desses filmes populares. Então essa cena aqui é uma cena muito bacana do filme, tá? Mas tem uma fotografia bem comum. Ok, tem diagonais. Então aqui, ó, a diagonal principal, a diagonal secundária, certo? Mas veja aqui, o horizonte está torto. Tá? Esse lado aqui está um pouquinho mais levantado do que esse daqui, que está um pouquinho mais para baixo. Outra coisa, olha a distorção da perspectiva. Certo? Isso não foi muito bem cuidado, isso aqui não deveria estar assim. Tá? Então, isso é uma distorção da perspectiva pelo posicionamento da câmera e também pela lente de baixa ou média qualidade que foi usado. Né? Se fosse uma fotografia mais bem pensada, provavelmente isso daqui estaria mais retinho. Outra coisa são as tomadas aqui. Ó. Isso podia ter sido escondido.
não precisava ter. Certo? Mas, ok. Está ali na lista porque não é uma lista das melhores fotografias, é das cenas que eles consideram mais bonitas. E agora sim, de novo, outra cena bacana do Kubrick. Tá? Esse filme inteiro do Kubrick é uma aula de fotografia, que é a Odisseia 2001, Odisseia no Espaço de 68. Essa cena é fantástica, certo? Você deve considerar que todo o cenário é feito para combinar com a fotografia. Não é um cenário pronto. Você tem uma composição radial muito bem equilibrada, um jogo de cores entre esse monocromático e o astronauta ali em vermelho. Sensacional. Todo esse filme é muito bacana e trouxe muitas referências que foram usadas depois no cinema como um todo, que veio depois dele. Certo? Uma composição bem centralizada, apesar de que... Aqui, vou fazer com outra cor. Olha uma diagonal aqui, ó. Tá vendo? Então, apesar de ser centralizada, existe uma diagonal. Isso é muito bacana. Grande Hotel Budapeste. Esse daqui é também um outro filme muito comentado sobre a fotografia. Falam muito bem, principalmente do uso das cores. Tá? Então, também selecionei essa daqui como um exemplo. Cores muito vibrantes, uma paleta de cor que combina muito bem e diagonal. Certo? O restante da composição está padrão, mas temos uma diagonal muito bem equilibrada aqui. Diria, talvez, que existe uma outra aqui e que daí a união das duas traz o assunto principal. É possível. Tá? É possível que esse reflexo aqui seja proposital em relação a essa bolsa para criar essa segunda diagonal. É bem mais sutil e só uns malucos por diagonal eu acho que consegue ver isso, mas ok, tá ali. Bastardos Inglórios. Tem uma do Tarantino que não é legal. Tá? Então essa cena aqui, ó, do Bastardos Inglórios, você tem uma composição totalmente não centralizada em relação ao assunto principal. Tem, vou trocar a cor da tinta. Tem uma diagonal aqui. Ela está em vermelho. E daí tem essas bandeirinhas nazistas aqui do lado, ó, em vermelho também, que dá a diagonal secundária e dá o equilíbrio para a cena. Mas olha só essa parte aqui, ó. Vou ver se eu consigo ampliar. Ela já está no máximo. O olho dela. O olho dela encaixa com a sobrancelha da mulher que está na cena de trás, lá naquele cartaz de cinema. Isso não é legal. Tá? Então é uma poluição muito grande. Eu tiraria o reflexo, sei lá, sabe? Não precisaria ter o reflexo, ou não precisaria ter essa poluição ali atrás, que é esse cartaz. Essa é uma coisa legal para você ter na tua fotografia. Não tenta complicar demais. Você simplificar a composição, normalmente você atira mais dentro do que fora. E se você tenta colocar muito conteúdo dentro da tua composição, ela começa a aparecer poluição. Então, a hora que eu bati o olho nessa cena aqui, a coisa que mais me chamou a atenção, na verdade, meu olhar crítico viu essa sobrancelha encaixando com o olhar dela e ficou bem ruim, certo? Então, foi um tiro fora do Tarantino. Esse é outro tiro fora. Eu queria perguntar mesmo para quem separou isso aqui, porque eu não assisti o filme. De repente é um filme mais para criança e coisa assim, A Princesa Prometida, pelo nome, né? Mas essa cena aqui, sério que essa cena foi considerada uma das mais bonitas do cinema? Tá? A cena está horrível. Uma composição centralizada completamente desequilibrada. Uma massa escura que não tem informação nenhuma aqui embaixo e não traz nenhum benefício nem nada para a fotografia em si. O sol saindo da cabeça aqui nesse ponto
ruim? O que é esse galho aqui? O que ele faz para a composição? Tá, chega. Nem vou falar mais sobre essa daqui. Vamos passar direto. Aliás, olha só. 31ª posição. Ficou na frente do Coppola. Pô, colocar aquilo ali na frente do Coppola é uma brincadeira, né? Apocalipse Now, de 79. Esse filme é genial. É o melhor filme sobre Vietnã ever, tá? E a composição das cenas, a fotografia dele também é muito bem feita, apesar do ambiente caótico que eles estavam filmando. A maior parte das cenas eram cenas de guerra mesmo. Eles iam nos lugares e não tinha cenário. Aqueles corpos espalhados no chão são os corpos dos caras que estavam lutando ali naquele momento. Tem um documentário que eu só consegui assistir um pedacinho uma vez, da mulher do Coppola fazendo do Coppola filmando. E tem uma hora que ele ameaça se matar de tão neurótico que ele ficou com esse filme. Porque ele combinava com um cara, com um piloto de helicóptero para levar ele para um local de uma cena num dia. O cara ia para a guerra e naquele dia estava morto e não podia levar o cara para filmar. Pô, o filme foi um caos, quase não saiu, mas é uma obra-prima. Se você não assistiu, tem que assistir. E olha essa cena aqui. É uma cena, de novo, levemente centralizada, cheia de diagonais. Tá? Então, primeiro, o equilíbrio dela. Tá? Você tem aqui o meio dela. Você tem uma diagonal aqui com os barcos e essa massa aqui, ó, de nuvem, névoa, fumaça, qualquer coisa assim, que equilibra com essa outra aqui. E outra diagonal aqui que leva até essa construção histórica aqui em cima, certo? As cores, a paleta de cores dessa cena é muito impactante, muito bacana. O filme todo é muito legal em termos de fotografia, mas essa cena aqui, realmente, essa valeu a pena. Só que não 43ª posição, né? Isso aqui devia estar em primeira posição. E, por último, como uma homenagem, na posição 65, o Nosferatu, de 1922. Olha que bacana, em 1922 os caras já tinham uma preocupação com composição legal, né? Então você tem o Nosferatu aqui, ó, subindo a escada, o movimento dele acompanha o corrimão, certo? As mãos dele estão em diagonal também, indo naquela direção. E essa massa escura equilibra perfeitamente com a dele. Não chega a ser, uau, que genial essa composição, é uma composição padrão. Mas eu quero ressaltar que em 1922 os caras já sabiam fazer um bom trabalho, certo? Então, não há justificativa para fazer um trabalho ruim depois disso, certo? Então, se você vê uma fotografia ruim num filme, não é porque ele é um filme popular que ele deveria ter uma fotografia ruim. O cara podia se puxar um pouquinho e fazer a fotografia boa em todos os filmes, certo? Muito bem. O próximo assunto que eu tenho para falar aqui... estava esquecendo. Se você quer conhecer mais sobre essas cenas de filme, existe um Tumblr, que é esse site aqui, ó, Cinematic Paintings, que tem várias cenas. As pessoas pegam cenas dos filmes e colocam aqui, e daí ficam conversando sobre as cenas, ou dizendo se gostam da cena ou não. Então, tem várias categorias aqui diferentes de fotografias, separadas pela distância, separadas pelo tipo de fotografia, se é indoor, outdoor, preto e branco, se ela é mais quente, mais fria, se é de dia, se é de noite. É muito legal esse site e foi daqui que o cara tirou então as cenas daí para ilustrar essa matéria, ok? Então, o cinema é uma fonte muito rica de inspiração para os fotógrafos. A gente deve consumir filmes não só porque todos gostamos de filmes, mas também porque queremos aprender com quem sabe o que está fazendo. E a maioria dos filmes mais interessantes, que não são populares, tem fotografias muito legais. Às vezes geniais, às vezes padrão, certo?
vai assistir filmes e vai estudar composição. No próximo bloco, a gente volta com as perguntas. Lembrando que você pode mandar sua pergunta para o e-mail assuntoprincipal@fotostv.com.br e toda semana eu leio aqui as perguntas e tento responder. No próximo bloco eu vou falar sobre profundidade de campo e círculo de confusão, respondendo a uma dessas perguntas que chegaram para nós. Ok? Até daqui a pouco. E aí, estamos no fim. Gostou do programa? Então deixa um like. E para ver os próximos, se inscreva no canal. Também, se quiser fazer algum comentário aqui embaixo, a gente responde para você. Até o próximo.